roteiro é uma coisa muito matemática, outra coisa que não contam. As pessoas falam, inspiração é matemática. Se você fizer de uma maneira, se você colocar a ceninha ali, daquela maneira, estruturar, você vai levar a pessoa a chorar, você vai levar a pessoa a rir, você vai fazer sua crítica. Olha, hoje a gente vai ter um papo super diferente aqui. Bom, você que acompanha o canal aqui sabe que muitas vezes eu tento, na medida do possível, trazer papos diferentes, por mais que essa pessoa já tenha dado 1000 entrevistas. Inclusive, quando a pessoa vem aqui e ela já deu 1000 entrevistas, fica cada vez mais difícil pra mim. Mas aí, dessa vez, eu falei assim... Cara, eu tava falando com essa pessoa, eu falei assim... Você tá fazendo isso aqui... Traz sua esposa. Minha esposa? Como assim, cara? Vamos ter uma DR aqui hoje. Roteiro A2. Eu tô com o Oberdan Júnior e a Júlia Lordelo. E aí, gente? Tudo bem? Tudo bem. Mas olha, a primeira entrevista na vida que a gente faz junto. Pois é. Inédito. Super inédito. Que legal, gente. Agora, é o seguinte. Vocês... são roteiristas e vocês escrevem roteiros A2. Eu queria entender, isso é mais amor ou é revisão de terceira versão que virou DR? Olha, você quer responder? Eu vou começar respondendo. Eu tava infeliz pra burro alguma hora na minha vida, assim, atuando, fazendo novela na Record, onde eu tenho muitos amigos e adoro fazer novela na Record, mas eu não tava infeliz. Eu fiz uma novela chamada Bela Feia, emendei com uma novela chamada Rei Davi. E aí tava infeliz pra burro. Eu demorava 3 horas e meia, às vezes, no carro para chegar. Eu ia gravar essa novela. Eu passava o dia inteiro com umas roupas de tecido de tapete, assim. E aí gravava umas 10 horas debaixo do sol, voltava. E às vezes eu pegava um engarrafamento, demorava 3 horas para chegar na minha casa. Eu tava louco da cabeça. Aí a Júlia, precisando de alguém para escrever com ela, falou, por que você não escreve comigo? Eu já escrevi as minhas coisas, curtas-metragens, coisas que eu pensava em fazer. Aí eu comecei a escrever com a Júlia. E foi por isso que eu comecei a escrever roteiro com a Júlia. Porque eu tava doido da cabeça e o roteiro me salvou, assim, virou uma cachaça. E quem ensinou quem? Foi você que ensinou ele, Júlia? Ele que te ensinou? Como é que foi isso aí? Assim, o gênio da casa é ele. Mas eu sou uma bela operária, assim, eu sou realmente muito nerd, assim, eu sou muito estudiosa. Então, desde que eu me entendo por gente, eu escrevo roteiro, eu escrevo, né? Muito resumindo, assim, eu comecei a escrever porque com 10 anos eu fiquei 1 ano sem andar. Ô, e louco. aí eu peguei todos esses autores, Pedro Bandeira, nossa turma da Mônica, né, Maurício de Souza, tudo. E eu só lia e escrevia, eu só fazia isso, assim, com 10 anos. E aí eu já entendi que eu ia escrever muito novinha, assim, então eu a vida inteira fiz isso. Então eu acho que estrutura e as regras do roteiro e a base fui eu que ensinei, né? Porque aí eu, enfim, me formei em jornalismo, publicidade, fiz arte cênica, eu fiz muita coisa na vida. Comecei a estudar muito roteiro, enfim, sou discípula da Adriana Falcão, que é minha amiga, assim, amiga que eu amo de paixão e que me ensinou tudo na vida. E tudo que ela me ensinou, eu ensinei para o Oberdan. Mas o Oberdan me ensinou muito também, porque o Oberdan, não só, ele escreve muito bem, para mim ele é o meu maior parceiro, assim, ele é um puta dialoguista, mas ele entende tudo de televisão, né? O Oberdan começou com novela muito novinho, tipo com 8, 10 anos. 9. E leu muito roteiro. A gente fala muito isso, né, Bê? Que muitos bons roteiristas foram atores. Isso é um fato mesmo. E fora isso, essa coisa de você ver muito filme, ver muita série, ler muito livro e ler muito roteiro. Como ele leu muito roteiro, ele tem uma noção de beat, de ritmo, assim, que ele me ensinou muito também. Então, acho que foi... Eu gosto mais do diálogo mesmo, mas eu leio roteiro desde 9 anos de idade, né? Então eu leio cinema, teatro, televisão, muito, assim, o tempo todo. E aí isso acabou me ajudando no diálogo. 2 nerds. E a gente é psicopata de pesquisa. Psicopata de pesquisa. Por exemplo, adorei. a gente escreveu agora, né, Julinha, e eu escrevi com ela, uma série para uma portuguesa. E é uma série da Alex, que ela é uma mística portuguesa, como um Paulo Coelho, de Portugal. A gente enveredou nesse assunto, a gente viu 30 filmes, séries e leu livro, a gente enlouquece com essas coisas. Isso é uma coisa que a gente faz muito, assim, que eu acho que faz toda a diferença pro roteiro, assim, é ver muita coisa, assim. Eu comecei a escrever roteiro na época que eu fiz jornalismo e tal, não tinha muito curso de cinema, essas coisas. E aí eu descobri que o Jorge Furtado coloca todos os roteiros dele na casa de cinema, no site.
eu falei, é isso que eu vou fazer. Eu trabalhava com jornalismo no BNDES. Falei, vou baixar todos os roteiros, eu vou aprender a escrever roteiro. A gente imprimiu tudo. A gente imprimiu tudo. E eu ia falando, como é que é essa estrutura? Como é que é esse beat? Olha o ritmo dessa cena. Você descobriu a estrutura lendo. Lendo. E até Louco. hoje a gente faz muito isso. Eu sou uma roteirista que escrevo muita coisa diferente. Né? A gente estava falando disso, assim, né? Eu faço de estilos diferentes. De estilos diferentes e de mundos diferentes. Eu escrevo infanto-juvenil, eu escrevo comédia, eu escrevo dramédia, né? Eu escrevo reality. E isso me ajuda muito, assim. Primeiro que um lugar ajuda o outro muito, eles, né? Esses universos conversam muito. E fora isso, sempre que a gente vai entrar no universo desse, né, a gente enlouquece. Aí a gente vê todos os filmes, as séries, os livros, as matérias. E isso é uma delícia, né? Isso faz parte do... É prazeroso de fazer também. E você passa a ser um especialista daquele, né, daquele universo, assim. E só complementando isso, a gente é tão doido com isso, Fernando, que a gente... Toda série, praticamente, que existe, a gente tenta ver o primeiro episódio. Sempre. Primeiro episódio, pelo menos, aí acho que a gente quer ver mais, ou por causa de uma referência, porque gostou, a gente continua. Porque isso vai formando mesmo, você vai entendendo a estrutura de cada um, vai entendendo os beats, assim, é bem bom. Agora, eu fiquei curioso, se você não quiser falar, você não precisa falar, mas eu fiquei curioso, por que você ficou sem andar? Não, eu tenho uma doença óssea raríssima, chamada exostose múltipla. Você nasce com ela, assim, é hereditário, e é mais raro ainda quem não é... quando não é hereditário, que é o meu caso. Ninguém da minha família teve um estudo, ninguém tem exostose múltipla. E é basicamente como se você tivesse tumores ósseos pelo corpo inteiro, benignos, dificilmente maligniza, mas acaba atrapalhando algum... Então, esteticamente não aparece, parece que eu estou ótima. Mas por dentro, tem dores, às vezes um osso atrapalha o outro, o crescimento. Então, por causa disso, eu tive algumas operações, eu operei 6 vezes a perna. Isso geralmente até os 10 anos de idade, né? Que esses ossos crescem. Depois, teoricamente, tem menos perigo. Isso, aí é mais... Hoje eu lido muito mais com as sequelas disso, de ter dor e tal, mas é bem tranquilo, assim. Mas ficar um ano sem andar para uma criança de 10 anos... imagina. Muda o destino. Que isso? Mas é o que a gente fala de transformar merda em adubo. Foi isso que me trouxe a minha profissão, né? Então, isso Agora, foi bem você bom. citou a Adriana Falcão, e eu queria te perguntar, qual que foi o maior conselho ou o maior puxão de orelha que ela te deu que você leva pra vida toda, assim? Tem alguns, assim, a Adriana é uma gênia. E ela... tem uma coisa que sempre que eu escrevo, eu penso nos meus mestres, os que eu conheci de fato e os que eu não conheci. E eu sempre penso isso, assim, por exemplo, a Fernanda Young, eu queria muito ter escrito com ela, e a gente não escreveu. E eu sempre penso nela também, o que a Fernanda pensaria nessa cena? Eu tenho isso, assim. E a Adriana, eu penso muito porque a gente dividiu muito isso, ela me ensinou muita coisa, e eu acho que tem duas coisas muito importantes. Uma é que as pessoas, às vezes, dão pouca atenção para as subtramas, para os personagens menores. E a Adriana, ela tem uma coisa linda, que ela fala assim, Julinha, essa pessoa saiu de casa. Ela pegou aquele papel. É um papel porque o protagonista tem muitas cenas para ele brilhar. Esse não, ele tem essa cena. Faz essa cena ser incrível para ele. No lugar certo, do tamanho certo. Mas essa cena, porque tem isso mesmo, assim, o roteiro, principalmente porque você tem uma demanda de tempo, a gente é psicopata, né? A gente vira à noite, mas todas as cenas vão ficar incríveis, mas a tendência é o tempo te engolir, né? Então ela sempre falou isso, assim, tenha cuidado com as subtramas e com os personagens secundários que as pessoas não vão dar atenção, esse é que você vai falar. E eu acho que a outra coisa foi em relação a diálogo, a escaleta. Ela sempre fala assim, o roteirista, no meu caso, eu trabalho de muitas formas, assim, às vezes eu trabalho mais na estrutura, às vezes mais no diálogo, mas ela sempre fala, quando você está trabalhando no diálogo, o roteirista que fez a estrutura, fez a escaleta para você, fez toda aquela estrutura de todas as cenas, ele já te deu o que ele tinha para dar. Então você tem duas coisas. Uma é você respeitar aquilo, porque aquilo faz parte do ecossistema, ele pensou aquilo tem a ver com a cena 5, que tem a ver com a cena 8, então você tem que respeitar e ao mesmo tempo você tem que dar alguma coisa para ele. Você não pode fazer só o que ele te deu. Aí faz parte do seu prazer, do diálogo. Vá para esse diálogo e o que você pode dar para ele, assim, né? Eu acho que isso a Adriana trouxe bastante, assim, pra gente. Agora, tem alguma coisa que vocês só escreveriam separados? Algum projeto que você falou, putz, esse aqui se a gente fosse fazer junto não ia dar bom. A gente escreve projetos separados, né? Júlia tem umas parcerias, eu tenho outras parcerias. Eu tenho uma série, por exemplo, que eu queria muito escrever com o Marcelo Vindicato. O Marcelo Vindicato é o roteirista do Celton Mello e escreveu O Palhaço, escreveu esses filmes. O Marcelo é meu irmão. E uma série de rock, assim, o Marcelo entende tudo, ele era roqueiro, ele tinha banda.
Então, a gente setoriza e tal, mas acaba que... É, isso que eu ia falar. A gente da suruba da escrita. Suruba, né, do roteiro. A gente pega, eu pego os roteiros dela pra revisar. Muito. Júlia edita os meus, assim, a gente trabalha junto. A gente mexe, a gente tem uma coisa muito simbiótica, né? Assim, sim. Um entende muito bem o outro, assim. Então, eu acho que nada que eu escrevo, né, não tem a sua mão, ou nada que você escreve não tem a minha mão, assim. Por mais que a gente... minta que não tenha. Não, esse não é com o Oberdan. Mas rola umas treta? Não, isso não, né, Oberdan? Pô, por que você pôs isso aqui? Olha... Ô, Júlia, isso não é... Olha, eu sou maluco, tá? Eu sou maluco. Eu sou um cara trabalhando meio maluco. Então, claro que... É o nosso Larry David brasileiro. Claro que eu reclamo horrores com a coitada da Júlia. Mas ela, além de ser um amor, a gente não briga nunca, a gente é educadaço um com o outro. Tá tudo certo, assim, mas eu sou chato. Não, assim, olha só, eu sou um cara que trabalha a perfeição. Assim, a nossa produtora se chama Fala na Cara Produções Artísticas. Então, assim, a gente realmente tem uma coisa muito sincera um com o outro, né? Você tem uma coisa de conflitos, é isso, mas não gera um conflito, porque a gente tá acostumado um com o outro. Mas a gente não tem menor constrangimento de pegar o texto do outro e falar, gente, isso tá uma merda. A gente fala muito isso. A gente fala muito, né? Então como é que a gente faz pra esse caminho? Isso aqui não tá funcionando. A gente não tem nenhum dedo um com o outro, assim, né, nos textos. Mas isso não gera briga, né? Mais que tudo. Mas agora é o seguinte, você que tá caindo aqui no episódio, é capaz de você ter digitado Oberdan Júnior, falou assim, dublador, então a gente vai falar sobre dublagem nessa entrevista. Porque o Oberdan, ele dublou o Tintim, o Hércules, o Leitão, também o Toad do Mario, aquele antigo que tá virando meme na internet. Meu, você quer? É isso aí, meu filho! Então, que fala um monte de groselha, que você fala, mas por que o Toad tá falando isso no Mario, né? Um ditado brasileiro, assim, tá falando lá nada a ver, né? Agora, Oberdan, a gente não vai focar na dublagem, porque eu quero depois te trazer um dia, porque o Felipe Maia, que foi inclusive o que fez a ponte com o Oberdan, falou assim, ele vai ter várias histórias pra te contar do Herbert Richards e tal. Aí eu falei, não, Felipe, a gente vai falar de outras coisas aqui, fazer uma coisa mais inédita. Mas eu queria saber de você, desses personagens todos que você dublou, qual que você sente que é mais parecido com você fora do estúdio? Eu dublei muita coisa, né? Muita coisa, assim. Então, eu não sei. Eu vou te falar um que eu gosto muito. Tem um filme chamado A Longa Jornada para Casa. É um filme da Disney que são 2 cachorros e um gato, assim. Eu dublo um cachorro, é um cachorro jovem, um cachorro velho e uma gata. E eu dublo esse cachorro jovem, que quem dublou foi o Michael J. Fox. E é incrível, eu fiz 2 filmes, tem uma continuação. Eu amo demais, e eu acho parecido comigo. Assim, ele é empolgado e tal, ele tem muita energia. Eu, apesar de ser um senhor, um jovem senhor, eu ainda tenho muita energia. Mas, obviamente, você tem um carinho muito grande pelo Tintim. Não, o Tintim... Eu sou apaixonado pelo Tintim, né? Eu vou tentar resumir um pouco a história de Tintim, assim. Um dia apareceu o teste para fazer o Tintim. Nunca tinham dublado o Tintim. E quem foi dirigir o teste foi o Bi Júnior, que era filho do Herbert Richards. E ele não dirigia. Ele não era diretor. Então já tinha uma coisa estranha aí. Era muito diferente. Ele me chamou para fazer o teste e falou, Oberdan, é o seguinte, esse teste não é nada que você já viu. Você tem que fazer como se as pessoas estivessem lendo os livros do Tintim. Então não tem que ter interpretação nenhuma, o Tintim. Todo mundo vai interpretar, mas o Tintim vai ser reto. Então você vai ter que passar emoções sem mudar a inflexão. Então era isso, o Tintim, ele é todo monocorde, aquele primeira série, né? Ele falava tudo assim. Hoje eu estou muito feliz. Hoje nós vamos com o Capitão Haddock para não sei o quê. Ele tinha uma coisa sóbria. Já o do Spielberg, muito diferente, né? Desenhado, bem desenhado, assim, com muito beat. Então, assim, o Tintim eu tenho um carinho especial. Esse filme do Spielberg, hoje eu posso falar, ninguém podia saber, mas eu levei para casa o filme. Não podia levar para casa, isso é proibido. Pô. Até hoje, né? Até hoje. Levei para casa. Levei para casa. O Spielberg dirigia, né? Lá era muito bacana, assim. Quem me dirigiu foi o Marcelo Coutinho, que ele é ótimo. Ele me dirigiu muito bem. Depois dele, quem dirigia era a Cris Berio, que é uma argentina amiga do Spielberg. Então, tudo era passado para ela no final do dia. Aí ela passava... Daí ela passava para o Spielberg, alguma coisa ou outra, falando, aqui eu tô em dúvida. E aí ele dava o espetáculo dele no nosso trabalho em português, que era muito louco esse processo. Puta, que foda. Então é um processo, assim, que não existe na dublagem. E é uma joia, né, essa dublagem a dublagem do filme do Spielberg é muito boa mesmo, sabe? Quem faz o Capitão Haddock é o Mauro Ramos. O Mauro é um gênio. O Mauro
é um gênio. Eu cheguei muito preparado no estúdio, sabe? E prepotente, assim, no melhor sentido. Eu falei, eu vou fazer um belo trabalho aqui. O Mauro fazia, eu falava, meu Deus, como esse cara faz bem, né, cara? Eu tenho que correr muito atrás do Mauro, assim, e foi bom. Nossa, agora, tem uma coisa curiosa que o Flávio de Souza, ele é muito fã do Tintim. E o Tibio e Perônio, que é do Castelo Rá-Tim-Bum, que são gêmeos, eles são baseados no Dupont e Dupont. Ah, que maravilha! Delícia! Ah, que então ótimo! Isso é muito legal, assim. Eu até falei pro Flávio, você gosta do Tintim? Pô, claro, não sei o quê. Então, o Tintim vai estar aqui, não sei o que. Ele, pô, que legal, pô, não sei o quê. Um abraço pra ele. Eu muito sou, a gente é muito fã dele. Enfim, não preciso falar, né? Sim, não. O Flávio precisa explicar, né, cara? Espetacular. Ele é um gênio. Eu sou dos primórdios, eu sou Rá-Tim-Bum, né? Eu gosto mais do Rá-Tim-Bum. Eu sou Fernando Meirelles atuando de príncipe, né? Então, o Fernando veio aqui falar do atuando de príncipe, exatamente. É isso, ele atuando de príncipe no Rá-Tim-Bum. Mas você sabe que isso foi uma sacanagem com ele, né? Ah, é? Porque não falaram pra ele. Aí, não, Fernando, tem que, não sei o quê, papapá. Aí, não, você vai atuar. Como é que é? Não. E botaram ele. Foi tipo uma pegadinha que fizeram e foi, mano. Eu sou fã. Senta que lá vem a história. Muito louco, muito louco. E a voz do Senta que lá vem a história é dele também. Ah, é? Na vinhetinha lá. Ele fez provisório, que não era pra ser, e ficou a dele. Ótimo. Maravilhoso, né? E o Oberdan tem um quê de Tintim também, né? O Oberdan é uma enciclopédia, assim. Então ele é um cara que pesquisa muitas coisas, assim. Ele tem um quê de Tony Ramos. Mas a gente brinca. Tony Ramos, né? Eu sou o maior fanzaço do Tony Ramos. E o Tony Ramos é um cara muito louco. Ele vai saber a tua vida. Ele vai chegar aqui e falar, Fernando, como tá teu pai, pô? Porque o teu time aí... Ele tem uma delicadeza de te pesquisar. Ele pra sabe falar que das sabe pessoas. Ele se interessa realmente por o Tony é um cara incrível. E o Oberdan tem isso também, né? As pessoas falam, gente, o Oberdan é uma enciclopédia. Ele vai saber a referência de um negócio assim muito torto. Ele vai saber de você, ele vai pesquisar, ele vai querer... Né? Ele tem uma coisa de gostar de gente, né? De história e tal. E eu acho que isso que é legal. Tem essa coisa de investigar as coisas, né? Que você tem também. Eu sou um investigativo também. Agora voltando pro roteiro, tem alguma coisa que vocês escreveram, que vocês se emocionaram ao ver sendo gravada? Porque, por exemplo... eu escrevi agora com o Flávio O Mundo da Lua, né? Sim. E aí, às vezes, você idealiza uma coisa e às vezes... depois você vai ver, você... Puta, não era isso, tá ligado? Sim. Mas eu tive várias vezes na gravação, que eu fui fazer foto e vídeo bastidor pro livro e tal, e... Falei do livro, nem sei se podia falar. Mas que eu via lá e eu me emocionava, porque eu falava... Sim. Puta, é o texto que eu fiz e essa parte tá igual. Claro. E eu, nossa, que legal que tá isso, sabe? Então, várias vezes eu fiquei emocionado por ver uma coisa que eu escrevi e, puta, isso tá igual e isso tá muito legal. E, tipo assim, ou eu tive uma percepção de que tava legal, que tava igual, ou que, putz, e ficou melhor do que eu imaginava, sabe? Teve alguma coisa que marcou vocês nesse sentido? Com certeza. Sim, com certeza. Quer falar? Quer falar? Não, eu vou contar uma história que é da Júlia, na verdade é nossa, né? Porque eu acabo escrevendo tudo mesmo. É o que, do Batista? Não, vou contar da história da praia de Maceió, que eu adoro. Isso é lindo. A gente escreveu, né, Julinha, e eu escrevi com ela, um monte de cena, tem um monte de coisa minha, da minha vida, inclusive, no Minha Vida em Marte, filme do Paulo Gustavo, da Mônica Martelli. Tinha uma dúvida grande, assim, a gente queria muito que a personagem da Mônica terminasse sozinha no final do filme, que não terminasse com um homem, que precisasse de um homem, né, o final feliz dela encontrando um novo, porque a pessoa pode ser feliz sozinha também, enfim. A gente fala muito disso, né, Bê? A gente é casada há 20 anos e quem me conhece sabe disso, eu sou louca pelo Oberdan, assim, tudo meu tem Oberdan em mim, mas, assim, a gente tem que ser feliz sozinho, assim, eu gosto de falar sobre isso nos roteiros e tal, e o Homem São de Marte em especial, que, né, o Minha Vida em Marte veio do Homem São de Marte, que eu já escrevia também, ele tem eu falei, vai ser tão bacana para as pessoas verem aquela mulher, que é uma mulher incrível, e que é humana, e que erra como a gente erra, é errática e de verdade, falando, é verdade, eu não preciso de ninguém pra ser feliz. Então a gente achou que ia ser muito emblemático isso, né? E, enfim. A gente comprou uma batalha, assim, uma briga, porque, né, são muitas opiniões. E aí chegaram a gravar um final da Mônica ficando com um cara, conhecendo um cara numa praia e tal.
Era uma teoria que fazia todo sentido, desculpa te cortar, mas que era uma comédia romântica. Vai terminar com ela sozinha, fazia um sentido. Eu falei, gente, mas vai ser incrível. Mas aí a gente deu muita sorte, porque o Paulo Gustavo também achou isso com a gente. Falou, não. E o Paulo é um cara incrível. A gente é apaixonado. O Paulo era demais. Enfim, no final ficou ela ficando sozinha, empoderada, sozinha, e a gente ficou muito feliz com isso. A gente estava em Maceió, a gente, né, nômade e tal. Uma menina veio vender assim uns doces pra gente na praia, a gente falou, não quer tal. A gente começou a conversar, falou que é roteirista, falou do filme, ela enlouqueceu, ela falou, eu amo esse filme, eu me separei por causa desse filme. Que louco! E aí ela contou essa história, que o marido dela fazia muito mal a ela, assim, que era um cara agressivo e tal, não sei o quê. E ela viu esse filme e ela entendeu que a mulher pode ser feliz sozinha, assim, ela no final, que nem o final do filme e tal. E hoje em dia ela é muito feliz, ela a vida dela mudou. Ela e a filha dela, assim, elas são muito felizes. E a gente ficou muito orgulhoso disso, sabe? A gente ficou emocionadaço. Porque a arte, né, ela não é só entretenimento, ela é trabalho social, né? Ela tem uma função social. Tem que ter, o tempo todo tem que ser entretenimento e função social juntos, entrelaçados. Isso é que é a arte, sabe? Desde lá do começo, nas feiras, que a pessoa falava e ridicularizava o rei e tal. É assim, é essa função que tem que fazer. E a gente ficou muito satisfeito e muito emocionado com isso. A gente ama essa história, assim. Eu lembrei de outra história, essa é incrível mesmo, que foi do Batista, né? Essa história também deixa a gente muito feliz, assim. Eu fiz muito tempo, muitos roteiros pro GNT, lugar que eu amo, assim, era minha casa. Fiz muitos amigos que até hoje são meus amigos da vida, assim. E me chamaram para escrever o Que Maravilha Revanche. O Claude Troagot já tinha um programa, que era o Que Maravilha, e eles queriam mudar o formato para mudar mesmo a audiência, para fortalecer e tal. E me chamaram para criar esse formato, para reformular esse formato com o diretor. E na hora que eu fui fazer esse formato com o Rick, que dirigia, eu tive a ideia, porque eu escrevo ficção também, eu tive a ideia, e eu uso muito elemento da ficção no reality e do reality na ficção. Eu acho que são dois mundos que conversam muito, eu acho muito louco eles serem tão separados. E aí a gente, estudando o formato, o Berdan me ajudou muito nisso, eu falei, eles estavam falando, porque às vezes as pessoas não entendem o que o Claude fala, e o Claude fica ali sozinho. Aí eu falei, vamos botar o Batista. Vamos botar o Batista de fiel escudeiro. O Batista, nesse momento, ele era só um funcionário do Claude, que trabalhava com o Claude. E que de vez em quando fazia umas participações muito mínimas no programa. O programa do Claude. Né? E aí a gente falou, vamos colocar ele vai ser o fiel escudeiro, ele vai ser o escada. Né? Todo mundo tem um escada, o protagonista, e faz brilhar, né? As pessoas não entendem muito a camada do escada. Parece que todo mundo quer ser protagonista. Não, o escada é incrível. Então, assim, vai ser o brasileiro com o francês, então isso vai dar um molho bom. Vai ser uma amizade verdadeira, porque era de verdade mesmo. Eles são muito amigos mesmo. E a gente levou essa ideia, e aí eu lembro que as pessoas falaram, não, Batista é tímido, Batista vai ser confuso pro Batista e tal. Aí Claude falou pra mim, Claude é um amor de pessoa, a gente ama ele. E Claude falou, Julinha, fala com o Batista, pergunta se ele gostaria. Aí eu lembro que eu sentei na calçada do Olâmpia, assim, lá no Rio, no Jardim Botânico. O Batista tava ali fora, assim, eu sentei na calçada e falei, Batista, você ficaria afim? Você gostaria de fazer? Ele falou, claro que sim. Bom, aí, enfim, escrevemos o formato todo, colocamos o Batista em cima da hora pra gravar. As pessoas falaram, não, cortou, não vai ter o Batista. Eu falei, pô, gente, só tenta, então só vamos tentar, uma possibilidade, então, não sei o quê. E aí, enfim, aí eu fui no estúdio, na gravação, no primeiro dia de gravação, né, do piloto, eu fui entrando no Polo Cine, né, ali, eu fui só escutando as risadas, assim, e era cada vez mais risada. Quando eu entrei, o Batista tava brilhando de uma forma, assim, e aí o resto é história, né? O Batista hoje, eu não sei se nacionalmente, se aqui em São Paulo é assim, no Rio o Batista é famoso, amado. Tem restaurante, mudou a vida do Batista mesmo, assim, e ele é um cara incrível, né? Ele fez tudo pra merecer isso. Então, essa é uma história também que a gente tem muito orgulho, né? Enfim. Agora, tem algum estilo que vocês não escreveriam nem por $1 milhão? Tô falando dólar porque, né, tá valendo mais, né? Olha, eu sou bem prostituta. Eu acho que por $1 milhão acho que por $1 milhão eu ia pensar em umas coisas muito loucas. Mas assim, no outro dia eu tava falando isso com a Júlia. Se a gente... Eu tenho até uma série muito louca, assim, que eu precisaria fazer isso. Mas se eu pegar alguma coisa, algum dia que eu precise pesquisar na Deep Web, eu não sei se eu sou macho pra isso. Numa boa. Não sei. Ali tem muita coisa muito louca, né, cara? Eu não sei. Não sei. A gente escreveu uma série há pouco tempo com outra amiga nossa, que era de assassinato de uma assassina, né, tal.
E a gente deveria ter pesquisado na Deep Web umas coisas, mas é muito pesado, né, cara? Então, eu teria mas a gente é versátil nisso mesmo, assim. Eu acho que porque a vida me levou a isso, essa formação de jornalismo também, e eu faço reality, faço ficção. Eu fiquei 10 anos analisando roteiro de ficção no GNT, né? Eu era analista de todos os projetos que estavam sendo vendidos e os que estavam em desenvolvimento. Sessão de Terapia, Surtadas na Yoga, todas essas séries todas desse momento de ficção no GNT. E eu acho que por causa disso, foi uma escola incrível, porque eu lia roteirista de todos os roteiristas do mercado, dos iniciantes aos mais incríveis, assim, e de todos os formatos e tons e gêneros, né? Então, era drama, né? O Sessão, por exemplo, terapia, era comédia, era dramédia, era ficção com documentário. Então, assim, eu acho que eu faria qualquer coisa, né? Eu acho que, na verdade, a nossa dificuldade maior talvez seria uma coisa que tivesse uma... A gente acha mesmo que o entretenimento tem que ter arte, tem que ter formação e responsabilidade. Se fosse uma coisa que colocasse o perigo a alguém, alguma coisa assim, eu acho que a gente, né? Claro. A gente ficaria com um pé atrás, assim. Mas um tema que a gente falasse assim, e essa pessoa, sei lá, vai se matar vendo as coisas. Talvez eu colocaria um pé atrás. Agora, é claro que tem umas coisas mais difíceis, né? Por exemplo, a gente é fãzaço do Marco Dutra. Marco Dutra faz suspense e terror de uma maneira que só ele, né? Ele tem uma assinatura dele, assim. Eu não sei escrever o roteiro do Marco Dutra. E o roteiro dele é incrível. Muito bom. Por exemplo, eu adoro o trabalho do Zé Júnior, assim. Sou fãzaça dele, assim, de todas as coisas lá da Afro-Reg. Principalmente porque ele conseguiu fazer isso mesmo. Ele tem um trabalho, assim, quem não conhece, pesquise, porque é incrível. Tanto a formação de ser humano, quanto a de arte, assim. E lá nos primórdios, né, isso tem 20 anos. Foi lá no começo, eu tava começando a escrever, assim, roteiro, reality. Eles me chamaram pra fazer um negócio pra ele, que era Jurados de Morte. Um programa sobre Jurados de Morte. Eu tinha 20 anos e tal. E só eu que ia ter o contato das pessoas que eram juradas de morte, de fato, assim. E entrevistar jurados de morte. E aí a gente achou eu melhor achei melhor não, exatamente. Mas, assim, esse é um que eu sou louca pra trabalhar com as coisas do Zé Júnior, a gente tem até um projeto nosso pra levar pra ele, exatamente. Mas não tem tempo. Mas nessa época, eu com 20 anos, tipo, tendo que ir pro meio de um lugar só com o jurado de morte, a gente falou, não, foi acho que o único, né? Porque a gente normalmente, topa todas, assim. Esse foi com dor, mas a gente falou, não vou fazer. Não dá, até aqui, sei lá, né? Ô, Bernardo, eu não sei se já te perguntaram isso, mas eu fiquei curioso. Por que você não tem rede social? Porque eu sou antissocial. Não é possível, você gosta de pessoas, de conversar, se quiser me seguir, tem que seguir minhas redes antissociais. O Verdão teria uma rede antissocial, exatamente. Sim, o ser humano, né, não deu certo e tal. Enfim, eu adoro todo mundo. Eu sou um cara fácil até, né, de lidar, assim. Eu sou gente boa e tal. Eu falo isso numa boa. Mas, por outro lado, as redes sociais não é de verdade aquilo tudo, né? Então, pra mim é muito confuso. Engraçado, eu sou um cara um pouco... Eu não sou nada ansioso, mas nisso eu tenho, assim, uma ansiedade de falar todo dia tem um dia menos. Não vou ficar gastando meu tempo com umas coisas que... Eu já gasto meu tempo com coisas demais. Eu sou Vasco da Gama, então ser vascaíno é uma porcaria, é difícil, não tá fácil. E eu sou muito Vasco da Gama, eu sou sócio desde 74, a vida inteira. Eu torço pro Boston Celtics, então eu perco meu tempo vendo basquetebol muito. Eu já gasto meu tempo... A gente fala isso, né? A gente já tem uma angústia dos livros que a gente não vai dar tempo de ler. Isso o João Baldo falava, né? Que a angústia dele era que ele não vai ler os livros todos que ele queria ler. A gente é muito angustiado com essas coisas, mas... Então, a rede social, né? Fora isso, o Bernardo não tem paciência porque essa coisa das opiniões, eu respeito demais da conta as opiniões do outro. Eu sou um cara amoral completamente, mas a sua opinião é sua opinião, né? É muito chato essa coisa de ficar apontando o dedo para todo mundo, que virou essa... Cagando regra, né? Eu acho isso uma loucura. Eu tenho profunda admiração por quem não gosta do meu trabalho, por quem não gosta de mim, sabe? Assim como eu tenho quem gosta, quem não gosta. É isso aí, gente. É isso aí. Tem que respeitar a opinião do outro, a religião do outro, o time de futebol do outro. Pô. Não é possível, né, cara? Pra gente fechar... Tá muito bom o nosso papo, mas a gente tem que... Mas já passou 5 minutos até agora? Meia hora já vai dar. Não é possível. Eu falo que aqui é assim. Quando tá bom, passa rápido. O problema é quando é ruim, né? Quando é ruim, demora o negócio assim. Então, se os convidados estão achando que tá passando rápido, é que o negócio tá bom. Passou em 1 segundo. Agora, mas claro, vocês não precisam responder correndo, né? Sim. Eu só tô dizendo que são as duas... Mas vamos lá. Então, são 2 perguntas. Uma pro Oberdan e outra pra Júlia.
Vou seguir pro Oberdan aqui. Oberdan, Sim. o que não contam sobre a dublagem? O que as pessoas normais, os meros mortais assim como eu, não sabem sobre a dublagem? Pode ser perrengues, desafios, dificuldades ou curiosidades. O que as pessoas normais, ou seja, as pessoas que não estão nesse meio, Difícil, sabem tem muita sobre coisa a pra dublagem? falar e eu não sei qual seria a mais interessante. Eu vou falar uma qualquer, tá? A dublagem... Eu vou te falar uma coisa séria. A dublagem não tem o valor que devia ter. É um ramo da arte muito especializado, sabe? A pessoa tem que ter um dom específico. Tem muitos grandes atores que não conseguem se dublar. E tem, por exemplo, o Marco Antônio, é o dublador do Johnny Depp. Ele é além de ser um amigo incrível meu, ele é um dublador incrível, ele é médico, sabe? Então, assim, ele tem um talento que tem grandes atores que não tem. Então, eu acho a primeira coisa é isso. A dublagem precisa, coitada, se reformular. As pessoas não têm que brigar na dublagem mais por salário maior, tem que brigar pelo respeito que a dublagem tem que ter. É uma arte muito difícil. O profissional da dublagem tinha que ser muito, muito melhor remunerado e, principalmente, muito mais respeitado, sabe? Por exemplo, a gente estava conversando aqui antes de começar, redublaram o Tintin, né, na Prime. Que ficou uma meleca. Eu fiz 100% de tudo que existia do Tintin até então. Games, séries de filme, longa-metragem. Ninguém nunca me ligou para falar: oi, você quer fazer? Quanto você paga aqui para fazer? Porque eu posso fazer de graça, dependendo de como for a conversa. Imagina. Mas a dublagem não tem muito respeito. Então eu acho que a gente tem que reconquistar isso. É uma dublagem, é uma profissão muito difícil. Ela veio do rádio teatro, sabe? O rádio teatro é o lugar, para as pessoas que não sabem. A televisão, quando apareceu a televisão, os atores, metade foram para frente da câmera e a outra metade ficou atrás 1950. do ângulo, né? 50 para 60 ali. Então, quando a Carla de Velho e o De La Riva trouxeram a dublagem para o Brasil. Então, assim, aquilo é incrível, é difícil para burro e tem que ser mais respeitado, remunerado e colocado no lugar certo. Isso é uma das coisas que as pessoas não sabem. E eu acho legal você trazer isso, porque tem gente que às vezes, não, eu dublo. Não, mas porque mas todo mundo faz tudo. Podcast, qualquer um faz. Mas qualquer um ali na rua fala assim, eu faço. Fernando, não é porque eu estou na sua frente, você é muito bom no que você faz. Obrigado. E numa boa, eu não sou dos melhores do universo, mas eu sou muito bom no que eu faço. A Júlia é muito boa no que ela faz. Isso é fundamental, isso é o básico. A gente tem que fazer muito bem o que a gente faz. Não, e eu tenho, por exemplo, eu gosto muito dos filmes do Jack Chan. E aí, teve, sei lá, alguns anos atrás, não sei quantos, pô, vai sair um filme do Jack Chan, aí minha esposa, pô, que legal, vamos ver o trailer. Não sei o que, aí falei, nossa, mas que dublagem estranha, né, não sei o que e tal. Aí, não, dublado por Whindersson Nunes. Falei, você tá de sacanagem comigo. Porque aí os caras pegam alguém que tá em alta, tá em hype, e põem pra dublar pensando que aquilo vai trazer uma super audiência pro filme. Isso já há bastante tempo. E eu falei assim, mas não tem nada a ver. Nada a ver. Não, e aí você olha, o trailer você já fala, mano... A gente tem casos, por sorte, muito felizes. Por exemplo, a Marieta Severo no Nova Onda do Imperador, ela faz um trabalho que pouquíssimas dubladoras conseguiriam fazer na mesma qualidade. É muito, muito bom. Por outro lado, tem filmes que eu, infelizmente, não vou falar, que as pessoas afundam o filme. E não é culpa da pessoa, né? Claro. Falaram, oi, tem um trabalho aqui, tem tanto e tal, vamos fazer e tal. E é exatamente isso, porque é um encaixe mesmo, né? O Whindersson, por exemplo, é um ótimo exemplo. Um querido, porque né? a gente é fãzaço dele. Sim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É outra coisa, né? Exatamente. Então, assim, é curioso. Imagina botar o Igor Guimarães pra dublar um personagem que a gente é muito fã do Igor. Eu também, sou muito fã do Igor. Qualquer coisa que o Igor fizer, a gente vai... Eu tenho a foto dele no armário. A gente abre o armário e tá a foto do Igor. A gente já deixou paquera pro Igor Guimarães, que ele nunca respondeu. Igor, a gente já falou isso pra você. Um dia a gente deixou um recado pra ele. Falou, a gente ama você, a gente quer casar com você. E a Júlia? Ele nunca respondeu o nosso recado. Ele ignorou a gente. Mas enfim, mas é isso, né? Sim, eu acho perfeitamente. Bom, então, respondida, agora vamos pra pergunta pra Júlia. Júlia, a mesma pergunta.
O que não contam sobre ser roteirista? Desafios, perrengues, dificuldades, curiosidades. Alguma delas eu já sei. Agora tem que ver de quem já tá muito mais tempo no mercado, com muito mais experiência, claro. Vocês têm um dia pra gente falar. Assim, não contam muita coisa. É muito parecido com a dublagem nesse sentido, né? As pessoas têm elas romantizam a profissão mesmo, sem entender. Primeiro que é um trabalho muito duro, assim. Muito duro. Eu e o Bernardo, a gente trabalha de uma maneira muito louca, assim. Quem trabalha que nem a gente? O Lucinho. A gente é compadre do Lúcio Mauro Filho. O Lucinho é um cara que trabalha que nem a gente. Trabalha muito, Lúcio. A gente acorda de manhã, a gente tem 2 computadores, assim, nosso escritório, assim. A gente toma um café ali, para ali umas 9h30, 10. Às vezes a gente vai parar 4, 5 da manhã. Então, assim, é um trabalho muito intenso. Segunda a segunda, né? A gente brinca que é 7x0. Todo mundo fala, vocês trabalham 7x0. As pessoas falam, Julinho, o Bernardo trabalham 7x0. Isso que não chega assim, não, vocês trabalham em casa, tá tranquilo, vai. Isso. E ninguém, né? É uma loucura, assim. Então, assim, eu acho que uma coisa realmente que é uma profissão, você tem que ser muito operário, não tem nada a ver com genialidade, a genialidade é outra coisa. É uma ferramenta que você tem para os roteiros ficarem incríveis. Mas, assim, é muito trabalho braçal. É até engraçado quando eu vejo as pessoas falando, eu só escrevo por inspiração. Que, assim, fica esperando cair do céu e tal. Isso não existe mesmo, assim. É um trabalho muito duro. E fora isso, assim, eu acho que tem eu acho que quando a pessoa começa a escrever roteiro, ela acha que o que ela vai escrever vai sair na tela, né? E não vai, né? Então, assim, é um trabalho pro lado bom e pro lado ruim, tá? Pro lado bom, porque, assim, eu acho que tem uma coisa muito incrível na nossa profissão, que é o feito por muitas mãos, né? Eu acho isso muito lindo, assim. Eu falo, por exemplo, uma sala de roteiro, se todo mundo for atacante, né? Comparando a um time de futebol... Vai tomar gol por causa que não tem defesa. Não vai fazer sentido. A sala de roteiro é uma coisa muito bacana de montar, né? Porque você tem aqueles caras ali que... Esses são mais talentosos aqui no diálogo, esses são mais na estrutura, esses aqui são... Tem ideias geniais e ideias loucas, né? Eu, por exemplo, sou muito a favor, sempre que eu tenho sala de roteiro, assim, eu penso, quem é meu roteirista? Loucurinha. Pessoa loucurinha. Por exemplo, tem uma amiga nossa que é a Lívia Lagato. Lívia Lagato é minha loucurinha. Lívia é incrível, é uma roteirista incrível. Ela tem ideias fora da caixa. Né? Ela vai falar a ideia ali que... Às vezes, vai ser uma ideia que é péssima. A gente precisa dessa ideia péssima. Porque ela é uma loucurinha que vai levar outra loucurinha que vai... E é ali que vem a genialidade, assim. Então, acho que uma coisa também que as pessoas não pensam muito é que o que você vai escrever, tipo, pro lado bom, são tantas mãos. Então, na sua sala de roteiro já são muitas mãos, mas, né, tem que ter uma organização para sair dali. Depois, vai para o nosso maestro, que é o diretor. Esse cara, né, eu adoro comparar com a orquestra, porque é mesmo. Esse cara é um maestro, né? Eu acho lindo o trabalho da direção. Ele vai pegar aquilo ali e vai falar, o que o texto quis dizer? Por exemplo, hoje em dia tem uma coisa muito louca, assim, vários atores só leem as suas falas. Eu acho isso assustador, porque o roteiro é um sistema solar. Essa fala tá aqui porque existe uma outra cena ali, então você tem que ter essa noção, senão não vai ficar bom. É por isso que muita coisa não fica boa hoje em dia, porque tem uma permissividade com isso mesmo, e as pessoas mudam as coisas e desestrutura, né? O roteiro é uma coisa muito matemática, outra coisa que não contam. As pessoas falam, inspiração... É matemática. Se você fizer de uma maneira, se você colocar a ceninha ali, daquela maneira, estruturar, você vai levar a pessoa a chorar, você vai levar a pessoa a rir, você vai fazer sua crítica. Por exemplo, tem um exemplo ótimo, assim, o Rock, o Sylvester Stallone, no começo do Rock, lá, quando você entende que ele é um lutador, e ele passa pela pet shop e tem os filhotinhos. E aí ele para pra falar com os filhotinhos, e mais que isso, aí você entende que ele faz isso todo dia. Porque o cara fala de uma maneira com ele que ele faz todo dia. Acabou. Você já humanizou ele, com uma cena, com um código. Né, o roteiro é feito de códigos, né, de bits. Então, outra coisa que também não contam, assim, eu acho que de roteiro, quando as pessoas, né, tem muito curso por aí, venha pro mercado de trabalho, não venha pro mercado de trabalho. Venha se você tem vocação. Senão, é muito duro. E isso serve pra dublagem e serve também pra atuação, sabe? São 3 meios, assim, ingratos, na verdade, né? Que o que a gente vê de gente fazendo sucesso, ganhando dinheiro, é a ponta de um iceberg. Porque existe um glamour que construíram em cima disso, né? Então tem uma coisa... Então, assim, são 3 profissões que eu não recomendo pra ninguém. Isso. Agora, se a pessoa tem vocação, aí eu recomendo. Tipo, a gente ama, né? Acredite com tudo nisso. Não, e é isso mesmo, tem um amor, assim, eu amo... Olha, só tem uma coisa que eu amo mais que escrever, é o Oberdan. Mas tirando isso, assim, eu amo escrever, então eu tô falando isso tudo assim, eu amo, mas é isso, você tem que ter uma noção. Então, por exemplo,
beat, né? Beat é uma coisa que não ensinam muito, né? O roteiro é como um batimento cardíaco, né? Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Se ele tá reto, se ele tá plano, se as coisas não vão pra cima e pra baixo, você morre, né? O batimento cardíaco. Você tá no... E o roteiro é a mesma coisa, o roteiro morre também. Então você tem que saber isso, tem que saber os beats. Então, assim, é muito técnico, é muito matemático, assim. Então eu acho que é uma coisa que as pessoas não têm tanta noção. E eu acho que... E tem que entender, tem que estudar muito, ver muita referência e tal. E eu acho que talvez... Eu falaria 1000 coisas aqui, mas por fim, eu acho que a pessoa tem que ter noção que ela não vai ter estabilidade. Eu acho que isso é uma boa dica, assim. Às vezes você vai estar num projeto incrível que você ama. Às vezes você vai estar num projeto que você não curte tanto. Eu, por exemplo, eu tenho muito isso, assim. Eu chamo isso de game. Eu adoro projeto ruim. Para transformar em projeto bom, assim. Eu tenho um talento, eu gosto disso, assim. Eu fico instigada e falo, o que a gente vai fazer aqui? O que vai mudar nessa estrutura que o projeto... Então, assim, às vezes você vai estar num projeto incrível, às vezes você vai estar num projeto pior, às vezes você vai estar ganhando muito mais do que você precisa, às vezes você vai estar ganhando nada. Então, assim, é muito instável, né? Eu acho que todos os nossos amigos roteiristas, né? É uma vida muito instável. Então, eu acho que você tem que fazer se você ama muito. Agora, se você ama... É incrível. É uma cachaça. A gente ama. Eu escrevo o dia inteiro. É o que eu faço da vida. É ser casada com ele e escrever. Gente, que legal. Ó, gostei muito do nosso bate-papo. Eu quero falar mais 2 coisas. Claro, rápido. claro. Primeiro que eu te amo. Te amo muito. E segundo, que é uma honra estar sentado aqui no lugar do Napão. Sou Napão arrasou. Eu sou fã do Strotter demais da conta. Napão, eu te amo, cara. Napão e Fernando Meirelles, hein? Marcelo Mansfield. O Mansfield, Marcelo Mansfield, aqui, ó. Ele chique, pô. Tudo gente. Fernando Meirelles. Que legal, ídolo, obrigado, gente. Obrigado. Fiquei muito feliz que vocês vieram, toparam, aceitaram o desafio aí de dar essa entrevista inédita, os 2 juntos, a primeira vez. Você encontra aqui. Muito bom, obrigado, aprendi muita coisa com vocês. Então, valeu. Cara, a gente ficou muito feliz. E a gente ficou muito feliz, a gente estava amarradaço, assim, a gente ama o canal. E é tão legal ter lugar que sai do óbvio, né? Então você vai fazendo umas perguntas, assim, incríveis. Tua condução, tua pauta, a gente já falou sobre isso, enfim, é incrível. É incrível, legal. então a gente ficou bem feliz. Obrigado, gente, valeu. Obrigado por tudo. Obrigado a você. E ó, se você acompanhou até aqui, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e eu te vejo no próximo episódio. Até a próxima. Tchau!